tudo bem? Antes de iniciarmos o vídeo, deixe seu like, assine nosso canal e compartilhe com seus amigos. Hoje nós iremos falar sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é uma igreja literal, uma igreja que realmente existiu na época de João, e o anjo fala para que João pudesse escrever a carta endereçada para esta igreja. E João escreve a igreja de Sardes e diz assim: o anjo começa dizendo o seguinte: conheço as tuas obras, e que tens o nome de que vives e está mortos. Então essa igreja, ela tinha o nome de que vivia, mas espiritualmente essa igreja se encontrava morta, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então, ou seja, esta igreja foi uma igreja que recebeu muitas bênçãos do Senhor. E Deus falou assim: lembra-te do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então Deus ele pede para que essa igreja se arrependa dos seus pecados. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram e suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então poucas pessoas de Sardes eram dignas diante do Senhor, e eles irão andar juntamente com o Senhor com vestiduras brancas, que são os atos de justiça dos santos de Cristo, né? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse período foi um período literal e também um período simbólico. O literal foi que essa carta foi endereçada para esta igreja. E simbólica, ela caracteriza um período de 1565 até o ano 1740. Vamos falar um pouco sobre este período pós-medieval da igreja protestante, né? Nós sabemos que no ano 1517 Martinho Lutero se levantou no seio da igreja e fez a reforma protestante. Descobriu que a salvação é somente pela fé, né? E foi uma doutrina muito importante para o crescimento da igreja protestante daquela época até os nossos dias. Então, e foi muito importante. Martinho Lutero foi muito importante naquela época. Os reformadores, Zwinglio, Calvino, foram muito importantes para o surgimento de uma nova doutrina, né? Iluminada pelo Espírito Santo. Esses homens, eles protestaram contra a salvação pelas obras da Igreja Católica. Por isso eles foram denominados assim, protestantes. E aí, mas só que as obras na presença de Deus, a obra dessa igreja não eram obras boas diante de Deus. Deus não se agradava da maioria dessa igreja. Poucas pessoas agradaram ao Senhor. Nós citamos aqui o nome de alguns, né? E muitos outros que a história não conta, mas que foram muito importantes para o crescimento. Então, nesse período, vivenciamos também a criação da imprensa por Gutenberg. E Martinho Lutero, ele agora traduz a Bíblia do latim para o alemão. Calvino traduz a Bíblia para o suíço, né? Então, muitos ricos da época que patrocinaram a Igreja Católica, mas que se convenceram da doutrina de Lutero e começaram também a patrocinar. Muitas Bíblias foram impressas, né? E escolas foram criadas para que as pessoas de baixa renda pudessem ter acesso à leitura e também ter acesso ao conhecimento da Bíblia.
Então foi um período, o Martinho Lutero foi muito importante para o crescimento também educacional, tanto na escola primária, né, como em geral também. Desenvolveu um período muito extraordinário, né, na época. E no capítulo 3, no versículo 3, nós vamos dar um destaque importante. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Então, essa igreja recebeu de Deus, né, dons intelectuais e ouviu. E Deus diz assim: guarda-o e arrepende-te. O que ocorreu nesse período na sociedade? Ocorreu no meio da sociedade um movimento chamado assim, um movimento intelectual chamado iluminismo. O iluminismo, eles pregavam o quê? Uma liberdade religiosa. Eles também pregaram, eles falavam também que o homem como centro do universo. Foi um período de experimentalismo, cientificismo, começaram a experimentar muitas tecnologias a qual nós usamos hoje. Foram iniciadas naquela época. E a ciência tem um crescimento importante da ciência. Só que o que aconteceu? Eles usaram esse conhecimento de uma maneira extra-bíblica, né? Então, ou seja, também neste momento também muitos intelectuais deixaram de ser cristãos. Eles passaram a ser ateus, né? Não acreditavam em Deus, acreditavam no homem, acreditavam na razão. Eles não se arrependeram. Aqui no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: arrepende-te. Só que eles não se arrependeram. O que ocorreu com o uso, né, desse movimento intelectual? Ocorreu o que? O ateísmo. O ateísmo, eles se afastaram completamente da religião da fé, né? Então, e esses costumes também, eles penetraram dentro da igreja e prejudicou muito a igreja com isso. E o ateísmo, ele influenciou o iluminismo, né? O ateísmo influenciou a Revolução Francesa. Muitos protestantes foram perseguidos. Os huguenotes na França, eles eram protestantes, foram perseguidos. Os puritanos eram protestantes na Inglaterra, eles foram perseguidos. Eles saíram da Inglaterra, foram em direção à América do Norte por causa da perseguição religiosa. Eles eram protestantes e lá eles criaram uma comunidade, né, e surgiu aí os batistas nos Estados Unidos. Então esse período foi um período de muitas luzes, porém também do desvio da palavra de Deus. Eles abandonaram a fé, eles creram na razão, creram somente no experimentalismo, na ciência. Não quer dizer que a ciência seja ruim, mas a ciência precisa também, nós precisamos crer no Senhor, não duvidar da ciência, mas também não duvidar também de Deus, né? Então, nesse período foi um período de muitas luzes, porém de guerras, de brigas, de intrigas, né? De perseguições. Então é por isso que Deus chama esta igreja para se arrepender. E ele observa que neste período tem poucas pessoas que não se contaminaram. Entre eles, eu posso citar o nome de alguns aqui: Martinho Lutero, Zwinglio, John Hus, Wycliffe e muitos outros reformadores que não se contaminaram. E que Deus elogia estes homens. E que Deus nos abençoe, né, que possamos continuar estudando a profecia e compreender melhor o ensino bíblico em nossas vidas. Até logo.